Os funcionários não funcionam. Os políticos falam, mas não dizem. Os votantes votam, mas não escolhem. Os meios de informação desinformam. Os centros de ensino ensinam a ignorar. Os juízes condenam as vítimas. Os militares estão em guerra contra seus compatriotas. Os policiais não combatem os crimes, porque estão ocupados em cometê-los. As bancarrotas são socializadas, os lucros são privatizados. O dinheiro é mais livre que as pessoas. As pessoas estão a serviço das coisas. Eduardo Galeano. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 13. O consumo que nos consome. Bloco 1. Consumimos excessos. Isso é censura. Eu vou no intervalo, quando eu olho, Criar com Asas. 38 mensagens. Não, peraí, gente. São 9 horas da manhã. Eu estou no meu intervalo, não vou ver isso. Não vou. Quando eu vejo, estou lá, eu lá. Gente. Ai, não, juro. Não Rita, dá. quando eu vi a mensagem dela assim, parem, só parem. Só parem. Ai, gente, eu morro de rir. Eu penso isso, ela tá na escola. Puta que eu pariu. Falo, gente, não é possível isso. Não é. Não é que Olha, assim, vem umas coisas na cabeça, aí eu falo, tenho que mandar, porque depois eu esqueço. Mas eu vou esquecer do mesmo jeito, porque eu vou esquecer no grupo. Você esquece, daí eu não, né? Isso que é bom. Isso que é bom, é ótimo isso. Ai, olha. Mas hoje estava desconectada as falas, as frases, e depois uma ideia, depois outra frase, outra ideia. Mas o que está acontecendo? Gente, olha, não dá. Capaz depois assim, o que é isso? É sobre... Daí eu fiquei preocupada, eu falei, pronto, mudou a pauta. Também mudou o assunto. O que está acontecendo? Mas sabe o que é isso? Ó, vamos entrar no tema. É tema total. Excesso de consumo de conteúdo. A gente vai ficando louca. Louca? É verdade. É verdade. Nossa, eu tô até chorando uma coisa boa. É muito conteúdo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu quero ficar com menos conteúdo, gente. Olha. Não dá para limpar um pouco, né? Sim. Não precisa limpar. Mas entra, né, no consumismo isso, gente. Quem abre aí a Paty está mais centrada, porque eu tô só de corpo presente hoje. Eu leio um poema do Galeano para você. Jogo de adivinhar. Os amigos se reuniram num grande banquete com uma única condição. Iam comer com os olhos vendados. No final, o cozinheiro pediu que cada boca diga o que comeu. A maioria opinou: tem gosto de frango. Esse era o único animal que não aparecia no menu. Mas ninguém discutiu o assunto. Afinal, já nem mesmo frango tem gosto de frango. Porque agora tudo tem gosto de tudo e de nada.
E nesses tempos de uniformização obrigatória, os frangos são fabricados em série, como os mariscos, como os peixes e como nós. Ai, ficou... Deu até uma tristeza, né? Ai, gente, é o seguinte. Bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui gravando à noite hoje, experimentando horários, né? Porque, afinal de contas, a gente consome o nosso tempo com tanta coisa o dia inteiro e aí não sobrou muita alternativa. Mas é tão importante para a gente esse tipo de conversa e de discussão, e a gente estava até rindo aqui antes de começar a gravar, porque a gente traz alguns temas e depois a gente fica sofrendo com os temas, né? Que a gente revisita, é tudo muito baseado na nossa experiência. E a gente vai falando, e se a gente pegar lá uns áudios que a gente se manda, a gente tem um podcast pronto, porque a gente é atravessado por essas questões. E o que a gente trouxe para falar hoje aqui é o consumo. E como é que a gente lida com esse consumo e como é que a gente está passando isso para a geração que está sob os nossos cuidados, que são os nossos filhos. Então, primeiro deixa eu cumprimentar aqui. Oi, Dedé. Oi, Pati. Oi, Rita. Oi, Pati. Oi, todo mundo. Bom momento a todos e todas. Então, como é que você lida com isso, Dedé? O consumo na sua vida? Sabe que nos últimos dias, aliás, nos últimos anos, e eu acho que todo mundo vai parar para pensar, o problema não é a gente consumir. Sabe qual é o problema? Sermos consumidos. Tudo bem, Paty? Oi, gente. Tudo bem, mas esse é um assunto, esse é um tema que ele aparece, né? Em todo podcast, em toda discussão nossa, todos os assuntos. E hoje à tarde eu estava pensando bastante sobre isso e eu fui ficando um pouco brava, assim, sabe? Porque é muita covardia o que a gente vivencia nesse mundo. Esse modo de viver que a gente vive, né? Esse modo, essa indústria que tenta convencer a gente. Eu acho que quando a gente fala de consumo, a gente vem para o convencimento, né? Então, assim, é uma indústria muito forte que vem convencer a gente de necessidades que muitas vezes não existem. É uma necessidade de pertencimento, é uma necessidade de ser algo, de ser alguém. E eu digo que eu fico brava e acho uma covardia, porque isso vem nas crianças. E vem na gente, e a gente tem que lutar contra isso, sabe? Eu fiquei pensando muito, como que você fala para um filho seu, uma filha sua de 10 anos, que ela não precisa de um celular hoje? Vamos lá. Porque é terrível isso. É terrível isso para a gente. E a gente está vivendo isso na pele, né? A gente fica se debatendo o tempo todo, então é desproporcional a gente lutar contra isso. Porque assim, a gente vai consumir, claro que a gente vai consumir, mas eu tenho que dizer para minha filha que tem mais prejuízos do que benefícios algumas coisas. Então, vamos lá, algumas estratégias, vamos conversar então sobre isso, porque você precisa disso. Então, a gente sempre parte desse lugar, você quer consumir alguma coisa, você precisa disso. Eu falei do celular, né? A gente assistiu aqui Criança Alma do Negócio, e é um filme, né, da Maria Farinha, que a gente assistiu de novo, até para conversar, e ele falou uma coisa que, para mim, ficou muito, muito forte, assim, que o celular, ele tem uma função de diferenciação das pessoas, né?
distancia as pessoas, mas a função primordial dele era de aproximar. E ele faz justamente o contrário. Como as tecnologias e as redes sociais, que provavelmente a gente vai passar por elas, né? Então, e daí a gente fala isso. Então, vamos voltar lá para a criança. Tá bom, você precisa. Ah, mamãe, eu preciso. Mas precisa por quê? Ah, tá bom. Ah, eu quero conversar com meus amigos. Toma, tá o meu aqui. Pode conversar. Por que eu vou gastar um dinheiro que eu nem tenho para você ter uma coisa que você precisa conversar com seus amigos? Está aqui, ó. Eu te dou, pode conversar. Ah, mas aí eu não tenho ele, o meu aqui. Então, o que é isso? É você tá pertencendo, porque é da turma que tem o celular, e que está ali junto deles. Então, esse convencimento de que você precisa de algo que você não precisa é muito covarde, é muito cruel isso. E ele chega muito cedo. Então, assim, eu preciso porque senão eu não vou ser inserido, eu não vou pertencer. Então, eu não pertenço mais. Lá no filme também eles falam isso, né? Antigamente era eu pertencia ao grupo porque eu era engraçado, porque eu era esperto. Hoje não, é porque eu tenho algo. Eu tenho algo que me aproxima de um certo grupo. Isso é muito cruel. É muito cruel. E é um jogo. Desculpa, Dedé. Vai. Eu acho que a ideia do pertencimento, ele entra muito na ideia do consumo hoje em dia, igual você disse, mas não só na questão de você ter alguma coisa material. Ele entra também no mundo das ideias. Então, você só pertence em algum lugar se você concorda com aquilo. Se você não concorda totalmente, você não pertence mais. Por mais que você goste, que você queira lutar pelos mesmos objetivos que aquelas pessoas, mas você não tem as mesmas ideias, o seu caminho pode ser diferente. Você não é considerado uma pessoa que está pertencendo àquilo. Então, é muito cruel mesmo. Mas o que está por trás, né, do desejo da compra, porque existe a necessidade e o desejo, é exatamente isso, é uma ideia, né? Você compra uma ideia, você não compra o produto. E a gente passa por isso e a gente vê isso acontecer com os nossos filhos, né? A gente gosta muito de dar o exemplo, e nesses documentários tem muito exemplo do comprou o brinquedo, brincou 2 minutos e não olhou mais para ele. A gente faz isso também. Abre teu guarda-roupa agora. Quantas roupas você tem lá que você comprou, você usou, se sentiu o máximo com ela e está lá encostado e você... Não estou nem falando da pandemia, né? Porque aí é covardia. Mas falando mesmo, quantas roupas, brincos, quantas coisas a gente tem que a gente comprou pelo conceito, pela ideia de que aquilo ia trazer alguma coisa para a gente, e na verdade foi só isso que moveu a gente, porque o objeto em si, ele não tinha propriedade nenhuma. Hoje, porque Dedé... é a satisfação, né? Porque você é iludido por uma satisfação, uma alegria ou algo que é momentâneo, mas você acha que adquirindo aquilo vai te suprir alguma coisa. E, de repente, aquilo já deixa de ser. Ela é no momento, né? Aquela alegria momentânea, aquela adrenalina, sei lá, não sei bem o que dizer sobre isso, mas naquele momento. E a gente que é adulto, que sabe o que tem por trás de tudo isso, porque tem, né? Então, essa indústria violenta, tudo isso, que o que move o mundo é o dinheiro, a gente sabe, adulto, a gente cai nessa, imagina as crianças, que não sabem o funcionamento de tudo isso. Então, é um alvo muito fácil, muito. Não é nem o não saber, né? É difícil compreender o que está por trás disso. Hoje, coincidentemente, eu participei como ouvinte de um painel de um festival da área de publicidade, e era sobre esse conceito do low consumerism, que é o consumo mais baixo, né? Consumir menos. E muito do que se trouxe lá é assim, ó. Tem uma coisa que até você falou, Dedé, que nós somos consumidos, né?
Tem um arquiteto que ele trabalha muito com base na natureza, e ele fala muito da natureza, e ele falou assim que ele não gosta de ser considerado um consumidor. Porque uma casa que ele compra, um carro que ele compra, ele não consome, ele não ingere, ele passa a fazer parte daquilo. Então, por exemplo, tinha uma pessoa do mundo da moda e ele fala que não adianta, que tudo que for produzido vai ter um impacto na natureza, então tudo que a gente consumir vai ter um impacto. Então, a busca é para que a gente consiga impactar menos, o mínimo possível, mas existe esse impacto, é impossível não ter. E aí eles falam que a roupa é uma segunda camada do nosso ser e que tudo bem, existe essa questão, né? Ela me representa de alguma forma, não é que ela me representa, mas ela é uma maneira de me comunicar e de me colocar no mundo. E ele, como arquiteto, coloca que a casa, a morada, o espaço onde você habita, onde você se coloca, ele é uma terceira pele, né, do nosso ser, assim. Então essas coisas, elas têm uma representatividade do ponto de vista que a gente precisa parar de olhar para elas como algo que eu estou consumindo. E aí eu acho que vem nesse conceito do nós estamos sendo consumidos, porque, por exemplo, é a coisa do que você joga fora para onde? Não existe o fora, não existe um planeta B para você jogar o que você consumiu e que não te serve mais, né? E a gente vai jogando, e são caixas e caixas, e assim, diariamente a gente se vê nesse conflito, de vai tendo essa tomada de consciência, e não vai mudando, e não vai mudando, e aí você se sente consumido por esse sistema, mas assim, tem que ter uma parada. E aí também eu queria questionar para vocês, já que a gente procura trazer sempre o nosso ponto de vista do maternar aqui, qual é o exemplo que a gente dá para os nossos filhos? Porque aqui nos Estados Unidos, que a Amazon super funciona, a minha filha já tem o conceito de tudo é na Amazon. Ah, entra na Amazon e precisa Amazon. Eu estou passando isso para ela. Então, assim, qual é a nossa responsabilidade dentro dessa cadeia? Nós não somos a grande empresa que pode ter outras iniciativas e não somos esse mercado capitalista, até a criança alma do negócio traz muito isso, né, Paty? Do ponto de vista de que não adianta só a gente massacrar os pais porque eles estão permitindo e criando crianças consumistas, quando a gente tem um sistema todo de empresas que estão fazendo todos nós vítimas disso. Mas a gente também precisa, já que eles não estão fazendo nada e não vão fazer, que a gente vive no mundo capitalista, e essa pessoa do mundo da moda, ele falou isso, ele falou assim, a gente tem que entender que é um negócio, esse negócio não vai parar de existir. Mas então que a gente tenha a responsabilidade como empresa e como consumidor, já que agora eu fiquei pensando muito nisso, desse conceito de consumidor, mas como pessoas dentro dessa linha, né, na ponta final da linha de produção, qual é a nossa responsabilidade? E aí tinha uma menina muito nova, que até vou dar na dica o Instagram dela, que ela é uma ativista por essas questões, e que ela fala que todos os dias ela pensa assim, tá, ela pega aquela agenda, né, de compromisso de sustentabilidade 2030, e ela tem isso no quarto dela. E ela fala que todos os dias ela olha para aquilo, e aí lá tem um plano, né, para salvar o planeta, e é o salvar o planeta mesmo, porque a gente está. O planeta não, né? Salvar os seres humanos, porque o planeta não vai acabar, o que vai acabar é a gente como espécie. E ela olha e fala assim, tá, dentro da minha realidade, do que eu vou fazer hoje no meu dia, o que eu posso fazer, sabe, para contribuir com isso? Então, assim, é a garrafinha que eu não vou comprar e que eu vou usar a garrafa reciclada, são as pequenas atitudes que a gente precisa instituir no nosso dia a dia. E não é assim, beleza, eu já reciclo meu lixo, dane-se. Só isso não basta. Entendeu? Mas é difícil, né? O desconstruir o nosso modo de viver, voltando um pouquinho do que a gente estava falando do anterior, e a gente está tentando fazer isso para passar esse modo de viver e dar continuidade a isso de uma forma que a gente consiga, de algum jeito, contribuir para salvar o que a gente está destruindo, né? Eu acho que a gente. Gente, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser a gente não é consumidor.
A gente não é. Porque essa é uma outra ilusão. Essa é uma outra ilusão que nos fazem pensar que somos consumidores, como se fôssemos ativos nessa relação. Não somos ativos. Isso que é o pior da história. Nós somos os passivos. Nós estamos sendo consumidos. Todo esse papo de que a gente precisa cuidar porque do nosso consumo. Não, a gente precisa cuidar para não sermos consumidos mais do que já estamos sendo. Então, consomem as nossas ideias, consomem a nossa alma, consomem o nosso corpo, consomem tudo nosso. Nosso modo de viver, mais uma vez. Por que sempre estamos cansados? Porque a gente corre para lá e para cá, porque a gente corre por quê? Estamos consumindo. Porque você está correndo para quê exatamente? Não é? Para você ganhar o dinheiro, para você comprar e para você, mais uma vez, entrar nesse ciclo vicioso de consumo, onde a peça-chave é a gente. Então, e as crianças, elas são presa mais fácil ainda de serem consumidas. Elas entram nesse ciclo de uma maneira, é bem a palavra mesmo, mais ingênua ainda, de uma maneira... Crua, né? Crua. Horrorosa, né? Porque é muito criminosa. Criminosa, a gente pode chamar isso de criminoso, sim. Então... Rita, você falou da vestimenta, né? E você falou de outras camadas aí. Eu tô com a minha mandala lunar aqui aberta e tem uma imagem tão linda aqui que fala daquele artista que fala das 5 peles, né? Eu acho que ele traz uma coisa para a gente refletir em várias camadas aí, muitas coisas, e que tem a ver com isso também. Ele chama, eu não sei pronunciar, eu nunca sei o nome dele, eu falo Under T. Riser, sei lá como é que fala, depois a gente vê. Depois coloca nos detalhes aqui. Mas ele fala que a gente é composto de 5 peles para a gente pensar um pouco essa relação do corpo, do meio ambiente, da vestimenta. Ele fala que a gente é composto do corpo, então as 5 peles nossas é o corpo, a roupa, a casa, a comunidade e o planeta. Então, ele faz todo um trabalho para que a gente possa pensar e refletir sobre isso. O ser humano pensando nessas camadas, né? E a gente está falando muito disso, assim, a gente vai do micro, vai para o macro de novo, e quando a Déia fala que a gente é consumido, a gente está sendo, sem parar, porque realmente a gente não consegue sair desse círculo, não consegue. Não é assim, a gente tem, vamos fazer isso, vamos, a gente tenta fazer umas coisas, tenta aqui, é por isso que eu falei que dá raiva, né, que parece uma luta tão insana, é tão insano você ficar o tempo inteiro tentando questionar, mas realmente eu preciso disso, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ocupar mais meu tempo? Por que eu vou pegar mais espaço? Por que eu vou comprar mais coisas? Por que eu vou entregar minha vida, minha alma, ideias, sei lá o quê, né? Por quê? Então, assim, o tempo inteiro você ter que ficar numa tensão frenética, tentando refletir em que momento eu serei capturada, ou vou ser, ou minhas filhas estão sendo, e como a gente pode minimizar isso, é um cansaço absurdo, isso, é desproporcional. Você sabe que eu ouvi essa semana uma coisa muito triste, me deixou assim, e eu não sabia o que falar. Uma criança veio me mostrar um desenho que ela tinha feito
E nesse desenho era uma menininha com uma blusinha curtinha, sabe, tipo baby look, com uma calça também embaixo do umbigo, assim, então ficava a barriga aparecendo. E a menininha que ela desenhou tinha, tipo, o corpinho assim, gente, fininho assim. Daí, era a blusinha, era mais larga, né? E o corpinho assim. E depois a calça, né? Vinha assim. E ela veio me mostrar. Olha que bonitinho, né? Que eu desenhei. Ah, que bonitinha. Ah, essa barriga que todo mundo sonha. E eu falei, todo mundo sonha? Sonha o quê, exatamente? E ela falou, todo mundo quer, né? Ter essa barriga. Falei, quer? Não sei, se você quer? Eu quero, a fulana quer, outra fulana também quer. A gente já conversou sobre isso. Então, esse consumo, ele é muito mais profundo do que ir no shopping e comprar roupa. Isso, de verdade. Não, no shopping comprar roupa é a consequência, né, Eu nem sei o que é, eu acho que não é nada, sabia? do consumo dessa idealização, dessa satisfação. Tem vários estudos já, né, comprovando os estragos que a rede social pode fazer na cabeça de uma adolescente, de uma criança, Mas né? não acho que é a rede social só. Não, é porque ali há séculos já. Mas é que ali é uma vitrine, né? Essa é a questão. É uma vitrine de algo que antes talvez as amiguinhas conversassem porque ouviram alguém falar, ou porque viram no comercial da TV, ou porque... Pois é, então. Mas agora tem ali uma vitrine disponível e que a gente dá na mão dos nossos filhos se a gente entrega um celular, porque é isso que a gente entrega para eles quando a gente entrega um celular. Não é o telefone para eles ligarem para a gente, falarem onde eles estão, né? O que a gente entrega é o acesso a esse mundo que nem a gente sabe como lidar. A gente está entregando eles para serem consumidos com mais força por essas ideias. Eu concordo com isso, na verdade. Eu não sei se eu concordo com essa questão da contemporaneidade, da tecnologia. Eu acho que isso sempre foi um problema, desde que, pelo menos nos últimos séculos, nos últimos 3, 4 séculos, talvez. Isso tenha sido um problema, independente do acesso a uma tecnologia. Eu acho que tem sido a maior arma do poder. Né? Essa ideia de que vamos entrar lá no pertencer, de que temos que pertencer a um grupo. E que grupos precisam existir. Olha quanta coisa. A contemporaneidade, eu acho que acelerou isso que você está falando, que sempre existiu. Eu acho que tem uma aceleração de um processo de consumo mais violento mesmo, assim, muito mais... Eu estava olhando e assistindo o filme, por exemplo, me chamou a atenção isso, era de 2008, e a gente fez essa observação. O que mudou de lá para cá, né? Assim, só piorou. A gente conversou sobre isso, então eu acho que acelerou muita coisa. E isso que você traz das meninas, você está falando de um corpo, né? Um corpo idealizado. É vendido isso, elas falam, né? Das propagandas que elas veem, as modelos, aquele corpo lindo, aquele corpo ideal. Hoje, então, talvez tenha mais acesso pelo celular, talvez isso tenha acelerado, mas o que a gente entra aí é nessa adultização que a gente já falou também, das crianças, né? E a gente vai falar da erotização, que é uma indústria, que tem um porquê. A gente está matando, isso vai matando o quê? Vai matando a infância, né? E a gente vai cada vez mais capturando. Então, a gente está eliminando. E lá no documentário, eles são muito claros nessa história de estar matando a infância, porque quanto mais cedo você mata a infância,
mais fácil você consegue criar um consumidor, né? Ou uma pessoa consumível. Mais cedo você vira, né, essa pessoa disponível. Isso. Porque a gente falou do brincar livre, né, semana passada. Então, a criança, ela tem tudo dentro dela. Ela já tem, ela brinca com qualquer coisa, ela faz, ela cria mundos. Agora, se ela é capturada e vai perdendo isso, vai perdendo a infância, ela é mais um consumidor e cada vez mais. E Mas é então, mas eu desproporcional. acho que a questão até nem é, eu tô citando o exemplo do celular e das redes sociais, porque é o que está na nossa mão agora, é o que traz isso para a gente, é o que traz. A gente também é capturada, né? É no celular que eu compro as coisas que depois eu falo não precisava ter comprado. É no impulso, ou que eu olho e desejo alguma coisa que eu não tenho e penso, compro, não compro, né? Mesmo porque você está sendo monitorada. Você vai procurar uma bolsa amanhã, Não, tem a gente 500 está lojas falando, de bolsas. já vai aparecer. Então, eu acho que esse é um meio que facilita e que traz para a gente. E aí, de novo, é aquela história. Se na minha época minha mãe me mandava dormir cedo depois da novela, hoje eu mandaria dormir antes da novela, ela mandava depois. Hoje é o celular que está o tempo inteiro na mão da gente. E assim, e eu falo disso como quem está se policiando de muitas vezes deixar o celular em outro cômodo da casa para não ficar refém dele, como a gente é. Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. Consumimos o previsível. Mas sabe que eu acho que uma coisa que atravessa muito a gente é a questão da maternidade, né? Porque eu acho que essas questões todas a gente já traz com a gente de um tempo, porque de alguma forma são coisas que já nos constituem de antes, né? Se a gente for parar para pensar nas nossas conversas lá no bar do Macunaíma, do tempo de teatro, a gente já tinha algumas questões ligadas a isso, essa coisa do modo de viver e das necessidades. E aí você passa por fases, eu vejo assim como se fossem ciclos mesmo, né? Tem aquela fase que você está mais consumista, aí você entra numa fase de, por exemplo, acho que nós três concordamos, né? Por exemplo, uma viagem, desde que ela não seja, aliás, queria que a Dedé falasse um pouco sobre isso, mas desde que ela não seja uma viagem empacotada da tia Augusta, a viagem é uma forma incrível de consumo de cultura, de consumo de natureza, de outros modos de existência nesse planeta, né? O problema é que aí a gente vai lá, fala, Paty, que você já está rindo. Rita Elisa perdeu o medo de ser processada. Tia Augusta, adorei, tia Augusta. E, a gente tem que chamar a Andréia mesmo, porque você nunca viajou com ela. Se você soubesse a aventura que é viajar com a Andréia. Não, mas eu sei o que é viajar com meu marido. Olha, gente, eu sempre tive eu tenho algumas cismas na minha vida, assim, e essa cisma, eu vou especificamente nessa, é de pacote. Então, sempre tive cisma, mesmo quando eu nem sabia o que era viajar, assim, sozinha. Eu falava, mas que coisa isso daí, né? Vai todo mundo, você nem se conhece, vai todo mundo para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, na mesma hora, mas todo mundo quer fazer tudo isso na mesma hora, ir para o mesmo lugar nesse dia. Então, isso sempre me pegou e eu nunca gostei. Então, as minhas viagens sempre foram programadas por mim.
E assim, a viagem que eu mais programei na minha vida foi essa última que eu fiz com os meus filhos. Então, foi uma viagem longa, uma viagem que eu fui longe, para um lugar. A maioria dos lugares que eu fui eu não conhecia, eu conhecia só um deles. E daí fui mais para 5 lugares que eu não conhecia, que eu nunca tinha ido. E com os meus filhos, né, com línguas estranhas, que eu nem sabia se as pessoas também falavam inglês ou não. Então, tudo isso me causou um pouquinho de um medo, vai. E então eu me programei, acabei programando muito mais do que geralmente eu faço, mas muito mais, né? Porque em alguns lugares eu tinha hotel certo já. Então, para mim, isso foi realmente algo novo. Mas a gente não tinha outras coisas, né? Então, eu vou de barco para esse lugar, só que daí eu não comprei o barco antes. Que vai que eu queira ficar um pouco mais aqui, menos ali. No outro a gente foi de ônibus, eu não comprei também a passagem de ônibus antes. Se não tivesse, eu estava lascada, entendeu? Então, tem essas coisas assim que esse consumo também, sabe por quê, né? A gente consome outra coisa, a gente consome o previsível. Ia falar isso agora, te E aí, tira a de novo, imprevisibilidade, né, e Dé? aí, de novo, fica todo mundo na mesma linha, né? Porque se eu Oh! fiz o pacote que você fez também, a gente foi no mesmo lugar, falou até com o mesmo garçom, ele te ofereceu mesma bebida, é meio que isso. Você E aí consegue fica todo conversar mundo sobre isso, igual. é verdade, é verdade. Porque você tira a surpresa. Você tira a surpresa da sua vida. Porque quando você tira o imprevisto, que é uma coisa que todo mundo acha que é ruim, é igual a gente falou no último podcast, que o imprevisto ele acaba sendo ruim até no teatro, né? Então, isso daí, para mim, é o fim. Daí você tira o imprevisto da sua vida, você esquece que quando você tira o imprevisto da sua vida, você tira a surpresa. Quem que não gosta de surpresa? Se você não gosta de surpresa, quem está me escutando, eu acho que está na hora de você parar e pensar no que está acontecendo na sua vida. E a acho que tem uma imprevisibilidade da coisa. vida, né? Como é que você lida com a imprevisibilidade da vida? Não, Difícil. É difícil. Você pode até não gostar da surpresa, eu acho, Dedé. Mas Só ela que vem. você não está aberta. Não, uma que ela vai vir, sinto muito. E outra que você não está aberta para algo novo. Você vai trilhar o mesmo caminho sempre, né? E aí é isso, você vai ficar ali naquela rodinha, girando, girando, girando naquela rotunda ali, não vai sair dali nunca, porque você nunca vai escolher, para lá eu nunca fui, para lá eu nunca fui, para lá também não, então você continua girando ali. E o pacote que você falou, é pacote, né? Você usou essa palavra pacote. A gente pode levar para outro lugar também, que a gente já conversou sobre isso, não no podcast, só entre a gente, mas que tem esse lugar também, e tem esse lugar dos filhos, que são as festas de aniversário, né? Nossa, não vou falar, olha, não sei se a gente deve falar sobre isso. Então, no filme, ela fala o seguinte, que quando todas as festas são iguais, porque a gente vai pro mesmo buffet, a gente vai a mesma comida, os mesmos brinquedos, as mesmas coisas, tem que ter um diferencial muito, né, especial, e daí um quer mais do que o outro. E tem que ter, porque a criança agora espera o que tem de diferente no dela, e a gente perde o gosto da comida feita o bolo feita pela mãe, o enfeite especial feito por alguém que é muito querido, ou aquela coisa muito desejada, aquela coisa muito intimista, a gente perde, né? A gente perde essa intimidade, esse lugar tão sagrado, né? Tão sensível. E é engraçado, porque vocês já ouviram crianças assim? Eu queria que a gente ouvisse um pouco mais eles. Eu acho que eles têm uns caminhos aí, sabe? As minhas filhas costumam dizer que elas não comem, elas não gostam da comida de buffet. Não comem, os meus também não porque comem. Porque não é bom. Olha isso, então assim, eu não gosto.
da comida, do buffet, que todo mundo faz a festa. Mas por que você não gosta, você não come? Porque é ruim. Olha isso. E por que você não gosta do monitor, que é o monitor que vai em festa de todas as Nossa, crianças, porque ele que é todo mundo chato. paga caro? Sabe o que elas falam? Porque ele não me deixa brincar. Isso. Eu escutei isso já, e não foi uma vez, hein, das minhas filhas. Não me deixa brincar. Muito bom, Tem que Paty. fazer o que ele quer. E todo mundo na mesma hora e do mesmo jeito. É a viagem na mesma hora, do mesmo jeito. A É o que roupa todo igual, a roupa o igual, o cabelo cabelo que você igual, o vai. tênis, a mochila. E aí é isso, um bando de gente sendo consumida, né? Como disse a Pronto. Dedé. E perdendo a personalidade total, né? Mas aí Personalidade, individualidade. eu estava falando como o maternar traz isso para a gente, né? Porque aí quando a gente começa a se ver, de certa forma, responsável pelo que a gente está transmitindo, porque acho que a gente já entendeu que a gente não constrói um outro ser, mas a gente transmite, né? A gente serve também como um dos modelos inspiracionais ou não para as crianças que convivem com a gente, seja filho, sobrinho, aluno, enfim, né? Amigo dos filhos. Eu acho que a gente para pensar para isso de um outro ângulo. E aí que a gente se dá conta de que também estamos nesse processo, que a gente olha para a criança como uma criança, como um ser que não consegue se defender sozinho. Aí você se coloca no papel de responsável por aquele ser. E aí você vê que você também está nesse processo, que não tem um responsável por você a não ser você mesmo. E aí você vê, minha amiga, que nós estamos lascados. Então, exatamente isso. Eu acho que o buffet é uma tragédia, né? É uma tragédia dos nossos tempos, assim. Ninguém gosta de ir, né, gente? Nem a criança, nem o adulto. Vamos combinar? Vamos É falar a uma das. verdade? Que as pessoas tiverem. Andréia, vou Aqui não perguntar tem outra muito coisa. E o isso. barulho? E o barulho? Nossa, eu fico louca. Eu falo, Eu gente, eu sabia. pergunto para todo mundo. Eu sento na mesa e falo, gente, vocês estão achando normal essa música nessa altura? Vocês estão achando normal isso daí? Daí as pessoas, tá meio alto, né? Tá meio Não, alto? Eu ninguém tô faz assim, faz gritando! é assim, ó. Oh! Peraí, as crianças enlouquecidas com esse barulho, aquele monte de brinquedo, tudo cheio de luz, aquele pisca-pisca. Gente, olha, eu não tive convulsões, acho que porque, olha, meus santos são fortes, viu? Assim, aquilo é uma loucura total, total. Se eu não fosse comilona, sabe quando que eu iria nesses coisas? É que eu sou consumida pela comida, né? Então eu vou. Você é taurina, minha amiga. Sou taurina, é um Eu sei bem problema. como é isso. Aqui em casa tem dois. Convidou para comer, eu dou um jeito, eu vou. Então, se não fosse isso, e a gente, obviamente, como as crianças falaram, eles não comem porque é tudo ruim, mas como a gente já está estragado, né? É uma coisa estragada já, porque você gostar de comer esses salgadinhos que foram feitos sei lá quando, que foram fritos, tipo, o aniversário é 6 da tarde, eles foram fritos às 10 da manhã, e eu como. Quer dizer, é muito podre isso. E ainda eu vou reclamar do som? Sei lá, né, Olha, gente? eu já fui uma mãe chata que foi reclamar. Você sabe Já, que eu já várias vezes fui. eu reclamei, Eu vou já levar no fui. DJ. Os É, eu caras dão já fui. risada. Eles dão risada. Eles falam assim: olha essa tia louca aí. Porque assim, eu fui lá já e falei, mas você realmente acha que essa é uma música adequada para uma festa infantil? Um olhou para o outro e começou a gargalhar. Eu falei, bom, acho melhor eu sair daqui, né? Estou passando vergonha. Exatamente. Olha, é tudo tão errado dentro desses buffets. Eu acredito só em uma coisa no buffet, para os adultos consumirem essas coisas. É porque é uma mão na roda.
né? Não dá trabalho, Andréia. Não dá trabalho, você sai da sua casa, né? Todo bonitinho, lindo, maravilhoso, vai lá, recebe os A presentes. roupa nova que você comprou, porque, claro, uma festa pede roupa nova. E volta com aquele mundo de presente que as pessoas compraram também, né? Daí você volta com um mundo de presente, todo mundo cansado. Você chega na sua casa, ela está perfeita, ela está limpa, ela está do mesmo jeito que você deixou. Mas isso é tudo na vida, né? Nós estamos fazendo isso. A comida que a gente vai comprar. Quem quer fazer exercício, vai emagrecer, vai lá e tira a gordura, né? Então, assim, quem quer ter uma alimentação saudável e tal, sem toque de remédio. Então, assim, é mais fácil, né? Toma ômega 3, né? É muito mais fácil, assim, ômega 3. Não, aquela mulher já está falando desse jeito. Você acredita no ômega 3? Ela que faz a propaganda do ômega 3, uma beleza. Gente, como que você acredita numa pessoa que fala desse jeito? Sabe? Parece que está agonizando. Eu não sei. Não sei se deu muito certo, viu, gente, a gente gravar essa hora, porque, olha, de verdade, nós estamos aqui soltando eu estou me divertindo. Eu estou me divertindo muito. Nossa, olha, não dá. Muito. Se a gente pensar nas coisas que a gente consome, olha, a gente já tem aqui, fora que a gente já tem, como que chama? 2 processos hoje, né? O ômega 3 e o da Rita. Lá, A tia Augusta não morreu? Ela já morreu. Mas e os parentes que consomem tudo da tia Augusta? Minha filha, é duro. Bom, mas se você não quer um pacote, quer viajar com emoção, com muita imprevisibilidade, chama a Dedé. Ela me levou para conhecer o Frankenstein. Olha, sempre tem uma história. É bom por isso, né? A gente conta com os imprevistos e os imprevistos que fazem parte, né, dessa construção de memória. Então, acho que é isso. Depois... Ai, não, olha... Gente, eu queria muito ter falado isso. Vocês não têm ideia. Faz tempo que eu quero falar isso em algum lugar com alguém. Com muitas pessoas. Do ômega 3. Porque eu não me conformo. Você não pode comprar uma coisa dessa. De verdade. Do ômega 3 queria falar. Mas... Se eu te falar o que eu comprei uma vez, vocês vão... Cogumelo do sol. Cogumelo! Eu comprei uns negócios que era tipo umas geleias assim, ó, transparente, que elas vinham recortadas, como se você tivesse tirado o seu rosto, assim, a molde do rosto, e vinham umas geleias, assim, tipo... Mas para que isso? Mas isso eu tenho aqui, você quer ver? Eu tenho. Não. Eu enfiei na testa, pus no nariz, pus na bochecha, pus no bigode, aqui, ó, no queixo. Eu tava com aquele negócio, assim, tudo um monte de geleia. E você pensou que isso aconteceu o que com você? Não, mas, ó, deixa eu falar. Segurar o rosto. Não. Eu tenho esse negocinho, mas aqui, ó, deixa eu falar. Gente, sabe nós estamos passando vergonha. Eu vou colocar isso no podcast. Não vai. Não, uma conversa. Peraí. Não, mas você não sabe, as meninas abriram a porta. Eu aqui no computador. Não, mas a gente coloca. A hora que eu virei, elas olharam para mim. Socorro! Começaram a gritar. Que é isso? A Paola falou assim, você tá parecendo uma velha bruxa. Assim. Eu falei... não, esse é bonitinho. Deixa geladinho. Deixa geladinho, sei. Deixa geladinho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar então.
A foto de capa do podcast vai ser eu com aquele negócio. Ai, adorei. Combinado. Combinadíssimo. Não, eu assumo que eu consumo, eu vou fazer o quê? Mas Gente, ele deixa claro geladinho. que É claro que ele não vai deixar. E Bonito, agora, ele não faz toda nada vez. no Não faz rosto. nada, mas ele deixa, relaxa, a hora que você põe, fica. Mas acho que é diferente. Fica lá. Mas eu não queria relaxar. Eu queria esticar. Não, eu ponho e fico deitada lá, sentindo geladinho. Toda vez que eu vou passar aquele rolinho agora, eu lembro da Dedé falando, é claro, não é o creme que resolve, você fica lá passando meia hora, eu fico. Gente, essa é a melhor conclusão de todos os tempos. Você pode usar o creme que você quiser. Olha lá, viramos podcast de propaganda agora. Nós vamos fazer. Se você aplicar direito, que é aplicar contra a gravidade, já era, deu certo já. Ah, mas no pescoço eu gosto de passar assim, não tô nem aí. Ah, não. Depois que eu falei, prende no ombro. Mas o pescoço não tem jeito, você pode ver o meu pescoço, não tem jeito. Eu queria só falar um negócio da maternidade, que depois você encaixa aí, Dé. Eu, depois que fui mãe, quando eu vejo uma grávida que vem conversar comigo, eu falo uma coisa que eu acho que elas não gostam muito, assim, sabe? Elas ficam me olhando meio estranho, mas eu me sinto na obrigação de falar, sabe? Você tá fazendo enxoval, né? Que legal. Ai, o bercinho, não sei o quê. Daí eu viro e falo assim, mas você já combinou com alguém para vir aqui cozinhar para você? Você já combinou com alguém para cuidar da sua roupa? E o mais importante, desculpa te dizer, mas todo esse bercinho, esse quarto lindo, maravilhoso, não vai servir para nada. Talvez, quando sua filha vier para o quarto, nem berço ela vai precisar mais, porque ela vai ficar pendurada no seu peito, na sua cama. As mães me olham, regalam o olho desse tamanho. Mas a gente precisa falar, né? Que bom que você fala. Gente. Eu também falo. Porque o que a gente passou, né? Então, entrando no papo do consumo da romantização, né? Do consumo de uma ideia, onde que a gente para com isso? A gente para na depressão. Porque a depressão, ela é uma consequência, uma das, né, claro, da frustração. Então, você está lá, toda linda, maravilhosa, fez aquele quarto, né, que é demais. Você não sabe nada, porque a gente não sabe nada. Né? A gente não traz nenhuma informação dos nossos antepassados. São poucas pessoas que acabam tendo isso. E aí você vem com essa ideia pronta de que é uma maravilha, coisa mais linda, você tem que comprar, você tem que ter, você tem que... Gente, você não usa nada daquilo. E é isso que você falou. Você já combinou com alguém para vir aqui arrumar sua casa, fazer sua comida, lavar sua roupa? Né? Já está certo isso daí? Porque isso daí não vai ter importância. Mas a gente tem que fazer. É o sofrimento, né? O sofrimento de não ir para o bercinho, e daí você fica naquela luta, e tem que ir para o quarto, e você está cansada. Então, é isso, né? Porque a gente consome uma ideia, além de consumir produtos, consome uma ideia de que é assim, aquele quarto, tudo organizado. Deixando a maternidade, mas indo para outro lugar só um pouquinho. O meu marido, ele faz uma brincadeira comigo, mas eu acho que ele faz para a gente sempre acender o sinal de alerta, né? Ele fala assim que hoje em dia a gente não enfia um tênis, sai na rua, começa a caminhar e correr. A gente fala, eu vou caminhar, vou correr, mas para isso eu preciso do tênis que dê amortecimento, que senão eu não consigo caminhar nem correr. Eu preciso da roupa que combine com o tênis. Daí ele fala, vamos lá, a hora que a gente passa na praça, a gente olha, será que se tirar toda essa indumentária, a pessoa consegue sair de casa para dar uma caminhada, assim? É uma provocação que ele sempre faz, assim, mas ele está falando para a gente mesmo, claro, porque a gente tem isso, né?
Então, agora, assim, é tudo difícil, porque a gente não pode, não pode mais, você não consegue mais ir fazer uma caminhada, porque eu preciso primeiro comprar o tênis. Mas aí eu tenho que comprar o tênis, eu preciso comprar algo também para acompanhar o que eu vou fazer. E você não faz. Ô, Paty, a gente não consegue dormir. Você tem que ter um travesseiro da NASA, outro travesseiro para pôr no meio da perna, outro negocinho para encostar a orelha, um negócio para pôr no olho, a gente, ou alguma coisa para não dar CC, sei lá. Não dá nem para dormir sossegado, sem um monte de equipamentos e não sei o que, juro. E não esquece de tomar o ômega 3. Ômega 3, colocar aquelas coisas na cara, assim, né? O marido já falou para mim várias vezes, espera aí, o que você passou com esse cheiro, essa cara só tá tudo melada? É para ruga. Ai, não, gente, olha, não dá para ir para frente assim, não dá. Gente, vamos entrar nas dicas, porque a gente está consumindo muito agora o tempo das Ué, não é ômega 3 e o negocinho de leinha? Tá dada a dica. Boa, gostei. Gostei. Ai. Olha, e aproveita que estão liberando passagem, compra um pacotinho da Tia Augusta. Vamos lá. Mais essa. Para Disney. Bom, a minha dica de hoje é uma dica que eu sei que eu vou me arrepender de queimar cartucho, que eu vou querer dar várias vezes, eu vou dar várias vezes, eu sei que as pessoas, espero que já tenham assistido, que é o Capitão Fantástico, e toda vez que eu me pego numa encruzilhada dessas, né, das coisas que a gente queria fazer diferente, ou quando a gente olha e fala, nossa, essa sociedade deu errado e eu tô nela, eu penso nesse modo de vida que o Capitão Fantástico traz, né? Mesmo entendendo que quando chega lá na frente há escolhas, né? Não é tudo que depende da gente, aí dando spoiler do final do filme, mas escolhas que não dependem de você e que as coisas podem não ser exatamente como você gostaria que fosse, mas que é o melhor a ser feito. Mas eu acho que esse filme ele traz muito dessa coisa, né? De como o simples ele ainda é o mais importante. Então, o Capitão Fantástico, para mim, é um filme que, com certeza, eu vou voltar algumas vezes e é a minha dica de hoje. Bom, a minha dica é Capitão Fantástico, de verdade, sim. Ômega 3. Ômega 3. Ômega 3. E o Capitão Fantástico, ele tem outra coisa, né? Ele te provoca, né? Ele fica te perguntando por que você não faz diferente? Por quê? Por quê? Não é que ele põe uma lente de aumento no diferente, não é que é para fazer o que ele faz, né? Quem ainda não assistiu e for assistir, não é isso, ele fica só perguntando, eu entendo isso, ele fica me perguntando assim, por que você não faz diferente, hein? Por quê? Por quê? Se você conhece outros modos, se você conhece outras maneiras, por que você não faz diferente? Então, essa dica é importante nesse nosso contexto do consumismo por isso. Se a gente está aqui, né, nós três falando sobre isso, por que a gente não faz diferente? Eu sei que a gente tenta fazer diferente muitas coisas, muitos dias, muitas vezes, inclusive o consumismo, né? Mas às vezes passar por algumas coisas na vida também te levam a algumas reflexões diferentes, alguns lugares diferentes de sensações onde você consegue enxergar alguns buracos aí, né, na nossa sociedade. Então, a gente falou também sobre Criança, Alma do Negócio, é um documentário da Maria Farinha Filmes, ele é de 2008, mas vale a pena assistir.
porque a forma com que eles filmam as crianças olhando para a TV, aquilo é tão horrível que se seu filho assiste o mínimo possível de TV ou fica na tela o mínimo possível, você vai querer deixar ele menos ainda. Quando você vê aquelas crianças vidradas, né? Então, é isso. Paty. Bom, minha dica é Capitão Fantástico. Tô brincando, mas também não é? Se todo mundo deu, eu também acho que é importante. Capitão Fantástico, eu vou falar também. Quando a Dé falou que ele provoca, eu acho, e a Rita falou que talvez não seja também do jeito esperado, eu acho que essa provocação vem nesse lugar de que é possível, mesmo não sendo ideal, mesmo muitas vezes não sendo do jeito programado, mas é possível. É possível desde que você tenha coragem, que você tente negar algumas coisas que já estão praticamente colocadas como certas e determinadas, inclusive de onde você vem, pela sua origem, família e tudo mais, principalmente. Então, é uma quebra. E quebrar nunca é fácil. Talvez não leve ao caminho desejado, mas é possível. Então, assim, acho que sempre é uma tentativa. Concordo com a Dé, a gente tenta da nossa maneira. Falei da minha angústia, como mãe, de você falar que não precisa do celular, porque realmente é as nossas angústias atuais, claro, da gente ficar lutando contra isso. E eu queria trazer também a série que é uma produção brasileira, da Netflix, que chama 3%. Se a gente fala de consumo, não é só consumo de coisas também, mas é de pensamentos e crenças. Essa série traz um mundo dividido em dois, onde a crença vem muito profunda em ideias, então a gente consome ideias e tudo que as consequências que dela possam vir e as diferenciações que isso traz no mundo também, né? Porque a gente acaba ampliando as diferenças, os problemas, né? O consumismo também faz isso. E eu gosto muito. Tem uma trilha sonora muito boa, tem atores incríveis, é totalmente brasileira. E tem 2 livros também, A Árvore Generosa, Shel Silverstein. É lindo, é uma fábula de um menino com uma árvore, e fala dessa relação com a natureza, e dessa abundância, o consumo, enfim. E o Lolo Barnabé, da Eva Furnari, que é um dos preferidos aqui da minha casa, porque é a autora preferida da minha pequena, com todas as suas características escatológicas, estranhas, de personagens diferentes, e que é muito importante, e que é divertido, e por isso que captura as crianças de uma maneira tão bonita, trazendo essa diversidade, e que não é padronizado. Sim. Porque a ilustração dela é totalmente desconstruída. É muito bonito. E as crianças entendem isso. É sensacional, acho que é isso. Eu acho que elas não entendem, elas sabem disso, nós que entendemos. Né? Eles têm esse saber e a gente tem esse simples entender. Né? Vamos nos despedir? É isso, gente. Boa noite, porque eu vou dormir, agora vou consumir minha cama, mas vou consumir tanto a minha cama. Tão gostoso. Sem creme, sem almofada.
Olha, eu Sem na hora de almofada dormir, eu sou da NASA. minimalista, assim, eu só preciso de uma cobertinha, Eu também. um lençolzinho, mas não quero nada de NASA, nada É. nem perto. Vamos dormir livre? Vamos, Semana passada a gente vamos. falou que era o livre brincar, hoje é o livre dormir. Isso Vamos. aí. Sem creme, hein? Desafio. Não coloque o creme no rosto, nem tome seu ômega 3. Nem Boa geleia noite. na cara, nem geleia Tá, na cara. Eu só gente. quero dizer que eu adorei gravar à noite. Não, eu Adorei! sofri. Eu sofri. Sofreu, olha lá. Tchau, gente. Gente, boa noite, Boa beijo. noite, tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Mandala e avatares, Constance. Edição, Dedelovitch.